Graça e paz. A palavra que eu vou ler está em Jeremias 18, mas antes de eu ler, eu vou falar algumas coisinhas. Primeiro, que a nossa vida, ela não pertence a nós. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E Deus é bom, sempre bom, independente de qualquer coisa. E quando a gente decide seguir a Jesus, é um caminho que a gente tem que ir em frente sem olhar para trás. Não existe caminho de volta, é só caminho de ida. Jesus não oferece o amor dele em pedaços, ele não oferece nada por partes, ele é por inteiro pra gente. O amor dele não é um amor inseguro, não é um amor egoísta, ele é um amor puro. Ele sempre está presente em qualquer momento, ele segura cada palavra que dizemos. Aí eu vou ler a palavra agora. Fica em Jeremias 18, vai ser do 1 ao 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Disponha-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra, sobre as rodas. Como um vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer com vós o que este oleiro fez, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Quando Jesus entrega algo no nosso coração, quando ele entrega algo para nós, ele quer mudança também. Muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida, coisas que foi entregada pra gente, porque a gente não aceita ser como barro. A gente não aceita ser moldado. Muitas das vezes a gente recebe, a gente guarda aquilo pro nosso coração, acredita que vai acontecer, mas a gente não deixa Jesus nos transformar. Que a nossa oração seja para que Jesus nos quebrante quantas vezes for necessário, nos molde quantas vezes for necessário, até que a gente se enquadre no formato perfeito, que para Ele é perfeito. Porque um vaso quebrado, um vaso rachado, ele não transborda. Ou ele vaza, ou ele derrama tudo, mas ele nunca transborda. E o que Jesus quer para nós é transbordar aquilo que Ele nos dá, seja através de um dom, seja através de unção, seja através de qualquer coisa. Só que não adianta a gente querer fazer aquilo que Jesus nos entregou se a gente não aceita ser moldado, se a gente não aceita ser transformado. Ele não vai entrar invadindo, ele aporta e vai falar assim: eu vou mudar. Ele não invade, ele chama, ele bate, e se a gente permitir, ele transforma. As coisas não ocorrem sem a gente aceitar. Ele não é agressivo, ele não entra. É a gente, se a gente quiser. Que hoje a gente possa pedir um coração quebrantado, um coração que se transforma na presença dele, que faça o que ele quer na hora que ele quer. Que a gente possa ser um vaso inteiro, um vaso que é moldado da forma que ele quer durante várias vezes, até atingir o formato perfeito. E o formato é só ele que sabe. A gente não sabe. Ser quebrantado dói, muitas vezes machuca, vai contra muitas vezes nosso entendimento, mas não está sobre o nosso entendimento, está sobre o entendimento dele. Ele faz o que parece bom aos olhos dele. E em tudo ele é bom, em tudo ele está com a gente. Que a gente possa aceitar isso e aceitar a transformação que vem dele, para que finalmente a gente possa ser transformado e se tornar um vaso por inteiro, um vaso sem rachadura, um vaso sem buraco, um vaso que consiga transbordar aquilo que Jesus passa para nós. Amém? Que a gente possa orar agora. Senhor, meu Deus, Pai,
Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Que o Senhor possa, Senhor, fazer conforme o Teu querer e a Tua vontade. Que possamos ter corações quebrantados, Pai. Que sejamos vasos, Senhor, na mão do oleiro, Senhor. Em nome de Jesus, transforma a gente com o Seu querer, com o Seu entendimento, Senhor. Nos dê capacidade, Senhor, para aguentar a transformação, Senhor. Que nosso coração seja quebrantado, Senhor. Quantas vezes for necessário até atingir o Teu formato, Jesus. Nos enchermos de Ti, Senhor. Que isso seja feito conforme a Tua vontade, Senhor. Que nós podemos ser avivados, Senhor. Que nós podemos ser transformados. Que possamos ser vasos de Deus. Em nome de Jesus, que seja feito conforme o Teu querer e a Tua boa vontade. Que possamos permanecer o caminho confiante, Senhor. Confiante no Seu amor. Confiante no que o Senhor possa fazer por nós, Pai. Em nome de Jesus, que seja feita a Tua vontade. Que sejamos transformados conforme o Teu querer, Pai. Em nome de Jesus. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a luz, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a luz. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Esse ambiente, enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. A história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a luz, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a luz. A
Agora, vem derrama o teu Espírito, seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito, e seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito, e seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Aleluia, Espírito de Deus. Irmão, quando você pede mais do Espírito de Deus, você está pedindo mais santidade, está pedindo mais de Deus, está pedindo mais dos caminhos do Senhor, você está pedindo mais da vida do próprio Jesus. Quando você pede e clama pelo Espírito Santo, pela manifestação do Espírito Santo, você está pedindo consolo, porque o Espírito de Deus é isso. Jesus nos deixou o consolo divino, o consolo eterno que chama Espírito Santo. Aleluia, Deus, podemos sentir o seu Espírito Santo, Deus, nesse lugar, Deus, nos tocando, Senhor, se manifestando nesse lugar, Pai. E é o que queremos, Deus, a manifestação do seu Espírito, Senhor. Clamamos, Deus, por mais do seu Espírito Santo, Deus. Clamamos por mais, Pai, da vida do teu Espírito, Deus. Pela alabação, a terra clama, a terra mais uma vez, queremos
hoje, seja agora. Vem derrama o teu Espírito, seja hoje, seja agora. Vem derrama o teu Espírito e seja hoje, seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Aleluia, Deus. Obrigado pela manifestação da sua presença, Pai. Obrigado pelo teu Espírito, Senhor, que nos consola e nos aprimora, Deus. Obrigado, Pai. Aleluia. E para você, te amamos, Senhor, te amamos, Pai. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor. Graças e paz, amados. Glória a Deus. Chegou o momento tão esperado do culto. Pode dizer amém? Amém. Quando nós chegarmos nesse nível, como cristão, a igreja como um todo tiver esse entendimento que talvez o melhor momento do culto não seja a adoração, não seja aquilo que talvez o preletor vai falar, porque alguns ficam esperando, poxa, o que Deus vai falar comigo hoje? Quem que vai trazer aquela revelação? Mas no seu coração, o melhor momento do culto ser esse, o momento da oferta, que é o momento que você entrega, talvez aquilo que para uns pode ser a parte mais difícil, porque, queridos, tenho certeza que aquele que tem o coração firmado no Senhor, tem o coração voltado para as coisas de Deus, não se constrange, não se ofende num momento como esse, porque é um momento que, se nós tivéssemos um real entendimento das bênçãos, de tudo aquilo que é liberado através desse ato que às vezes nós fazemos, nós não se constrangeríamos tanto, ou não veríamos tantas situações de pessoas às vezes se magoarem com um momento desse. Mas esse é o maior momento de maior alegria, que você possa um dia entrar nesse nível, que simplesmente os músicos encerrarão aqui o louvor e a igreja vai começar saltar, se alegrar e ofertar no Senhor, amém? Mas enquanto isso não chega, eu quero convidar você a abrir no livro de Atos dos Apóstolos, e você também pode fazer parte da conclusão desse livro, ou seja, ele está sendo escrito ainda, a igreja do Senhor está aqui, aquilo que nós aprendemos, fazemos diante daquilo que Deus nos ministra, nós estamos dando sequência a esse livro, amém? E no capítulo 3 tem uma história tremenda, que eu costumo dizer e acredito nisso, que ninguém dá aquilo que não tem. Então, queridos, quando por alguma situação você tiver num momento que talvez for pedido uma oferta alta, aquilo que talvez você possa se olhar para si mesmo e dizer assim, poxa, isso eu não tenho. Então, querido, saiba que não é com você, porque Deus jamais
ele vai pedir aquilo que você não tem. Ou seja, você não pode dar aquilo que não tem. Então, aqui a gente vê uma história exatamente isso. No momento de uma situação, 2 homens de Deus que foram agraciados por essa palavra que nós acabamos de cantar, eles receberam o Espírito Santo. Jesus, ele disse que ele ia para o Pai, mas que ele deixaria, entregaria algo, e esses homens receberam. Aqui no capítulo 3 de Atos, a partir do versículo 5, diz assim: e olhou para eles, esperando receber alguma coisa, e disse Pedro: não temos nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Amém? Como vocês viram aqui, Pedro e João, eles foram pegos no momento que alguém pedia algo para eles que no momento eles não tinham. Mas você lembra que eu falei que ninguém dá aquilo que não tem? Então eles não tinham ouro, não tinham prata, mas uma coisa eu te dou. O que eles podiam dar naquele momento, querido? Era algo que talvez, eu fico viajando às vezes na história, esse templo existia, Jesus passou por esse homem por muitas vezes. A Bíblia fala que ele havia muitos anos ali na frente daquela porta formosa, e eu fico pensando quantas vezes Jesus passou por aquele homem. Mas será que ele não fez o pedido correto? Será que o Senhor preparou esse momento para ver a atitude de Pedro lá na frente, que iria acontecer com ele? E aqui nós vimos que Pedro entregou algo que ele tinha. E às vezes nós ficamos prendendo, ficamos guardando aquilo que o Senhor tem nos pedido. Então não se constrange com esse momento. Deus, ele jamais vai pedir aquilo que ele primeiramente não te abençoou. Então, se nós entendermos isso, esse seria um momento de maior alegria na igreja. Eu fico imaginando como que foi o resto daquele culto, porque talvez a gente fica preocupado com o louvor, com a ministração da palavra, mas ali, o momento da oferta inicial na porta daquele templo ali, foi o que ditou como foi aquele culto. Que se você entrar na história, você vai ver que eles entraram saltando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Talvez, sei lá, na minha viagem, não teve nem palavra aquele dia. Só foi adoração, só foi glorificação do nome do Senhor, porque todos conheciam aquele aleijado. Então, amado, saiba que o Senhor, ele quer, nesse tempo, que você venha agir e põe em prática aquilo que você declara. Às vezes nós falamos muito em oração. Se Pedro entrasse naquele lugar ali e falasse: tá bom, meu irmão, nós não tem hoje, eu vou orar por você ali. Mas, querido, a palavra oração, se a gente dividirmos ela pela metade, ela tem a nossa parte, que é orar, e tem a parte que é agir. Se você não age em determinadas situações, nada acontece. Então, nessa questão financeira principalmente, não adianta simplesmente orar, não adianta simplesmente ter vontade. Se você não praticar essa caixinha pequenininha que fica aqui, que às vezes não parece nada, mas é o que muda toda a nossa história na vida financeira, amém? Pode se colocar de pé. Você que, assim como Pedro e João, tem algo para oferecer ao Senhor, que Ele possa ministrar no seu coração em todo o tempo. Qual é a sua parte no reino, querido? Na área financeira, por mais que nós cremos que Deus, ele pode todas as coisas, não há oração forte que pode mudar a sua vida financeira se não for um passo seu de fé. Às vezes aqui nessa caixinha aqui, ó, é que vai mudar toda a sua história, amém? Você que não pegou seu envelope, está aqui. Você que já trouxe, coloca a mão no seu coração aí. Quero orar contigo.
para que você venha ser um desses que, assim como Pedro e João, possa transformar a vida de alguém com aquilo que você tem, com aquilo que o Senhor já te entregou primeiro. Amém? Deus, em nome de Jesus, papai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, Senhor, de podermos, ó Pai, contemplar, Senhor, a tua grandeza, Senhor, e a tua misericórdia em nossas vidas, Deus. Por isso, Senhor, nós declaramos, ó Pai, uma igreja próspera, ó Deus, que compreende, que entende, Senhor, os princípios do Senhor, ó Pai, que primeiramente, Senhor, é dar a Ti, Senhor, que iremos, ó Deus, receber, papai amado. Não importa a quantidade, mas a tua palavra nos garante que na maioria das vezes, Senhor, é 100 por 1, papai. O Senhor nos multiplica aquilo que entregamos a ti, de forma que nós ficamos, Senhor, boquiaberto com o quanto o Senhor é bom. Porque, Senhor, nós podemos dizer, Senhor, o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo, Senhor, e até aqui o Senhor tem sido fiel e tem nos ajudado. Por isso, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos porque o Senhor cada dia nos dá uma nova oportunidade de podermos manifestar o teu reino através daquilo que o Senhor tem feito e entregado em nossas vidas. Amém? Deus abençoe, querido. Quem é o... Todos precisam, querido. Você pode estender a sua mão aqui, na vida do nosso apóstolo Paulo. Senhor, em nome de Jesus, papai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pela vida do teu filho, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, nessa noite, Senhor, usar a vida dele, Senhor, para ele repartir aquilo, ó Deus, que o Senhor ministrou no teu coração, ó Pai. Que ele seja, Senhor, instrumento do Senhor, ó Deus, para nos trazer aquilo que o Senhor preparou para nós. Seja uma palavra, Senhor, de bênção, uma palavra de correção, Senhor, de exortação, mas que acima de tudo, ó Deus, seja o Senhor falando conosco, Senhor, não aquilo que queremos ouvir. Dessa forma, Senhor, eu abençoo a vida do apóstolo Paulo, a sua casa, a sua família, e que todos os corações aqui estejam preparados para receber dessa boa semente, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, amém, queridos? Amém? Amém? Sobre essa questão, não vou falar sobre isso hoje, tá? Mas sobre essa questão que o pastor bem colocou aqui com muita propriedade, se nós começarmos a entender esses princípios, essas questões financeiras, de acordo com as escrituras sagradas, se nós transicionarmos as nossas mentes, irmão, nós vamos voar. Financeiramente estou falando. Se nós começarmos a entender esses princípios, se tem um pastor que ele fala, se cair no nosso espírito, se cair no teu espírito, né? Porque não adianta nós ficarmos aqui falando, se não cair no teu espírito. Mas quando não cai no nosso espírito, nós mesmos não experimentamos as grandiosas provisões de Deus. Porque Deus tem muito mais para nós, queridos, nesse plano, nessa terra. E Jesus, ele vai nos desafiar, as Escrituras vai nos desafiar a nos mover. Deus tem ministrado algo no meu espírito. Posteriormente eu vou estar tratando sobre isso, não hoje. Nós precisamos correr riscos. Nós precisamos aprender a correr riscos. Quando nós lemos lá em Ezequiel 37, quando o Espírito do Senhor leva Ezequiel para aquele vale de ossos secos, ele pergunta para Ezequiel, olha, filho do homem, poderão viver esses ossos? Ezequiel, ele meio que tira a responsabilidade dele. Não, Senhor, tu sabes. É claro que ele sabe de todas as coisas. Então, talvez o Espírito conduziu Ezequiel ali para desafiá-lo a sair de uma zona de conforto e arriscar, liberar a palavra, arriscar sair de um lugar de comodismo. É claro que Deus sabe de todas as coisas. Filho do homem, poderão viver esses ossos? Irmãos, ele estava dando uma responsabilidade para Ezequiel, e depois o texto vai dizer sobre isso. Mas no primeiro momento ele tirou a mão e falou, não, Senhor, o Senhor sabe. Ele é soberano, ele sabe todas as coisas. Nós que somos limitados.
Nós que temos aí a nossa mente muito curta e não vamos jamais alcançar aí os entendimentos do Senhor, mas se nós pegarmos pequenas medidas, pequenas porções diante daquilo que é transmitido, diante daquilo que nos é ensinado, queridos, pode ter certeza que haverá um romper. E temos falado aqui que dízimo não vou falar a função, é aquilo que nos protege, né? A primícia santifica e a oferta que vai multiplicar, é a oferta que vai florescer, é a oferta que vai trazer dentro de uma prosperidade para nós, é a questão da oferta. Porque eu não vejo, Jesus ele usava muitas analogias, muitas parábolas de coisas naturais para trazer umas verdades espirituais. Eu não vejo um agricultor semear sem querer receber nada. Eu não vejo isso. Não vejo. Eu não vejo alguém que produz laranja, vou semear, mas eu não espero receber nada de troca, não. Só para. Não vejo isso. E quando nós semeamos, né? Quando nós ofertamos as nossas sementes diante da presença do Senhor, nós precisamos entender ou transicionar. Colocando, aí a gente fica nessa mentalidade retrógrada que nós estamos colocando Deus à prova. Não tem nada a ver, irmãos, mas é semente, são ofertas, e a oferta floresce, ela precisa ter um destino. Então muitas vezes nós mesmos acabamos limitando aí o poder de Jesus. Não vou falar sobre isso, mas Eclesiastes 11 diz que nós não sabemos qual das nossas sementes vai prosperar, se é essa ou aquela, mas com certeza que ela vai prosperar. Então, queridos, nós precisamos, como igreja do Senhor, transicionar a nossa mente para que possamos aí desfrutar das prosperidades para esse tempo. Tem sido liberado, principalmente para os empresários, aí para todo mundo, na verdade, né? Mas a gente usa essa expressão aí para profissionais liberais, mas eu acho que é uma prosperidade para todos. Existe, né, algumas palavras sendo liberadas, que esse tempo de crise é um tempo de prosperidade. Esse tempo de crise é onde Deus vai abrir os seus celeiros para os fiéis. A Bíblia vai nos dizer em Gênesis 26 que Isaac ele semeou um tempo de crise. Foi um tempo de crise, irmãos. Não foi quando tudo estava dando bem, ele semeou um tempo de crise. E no tempo de crise, a Bíblia vai nos dizer ali que ele colheu 100 vezes mais, vai dizer que ele enriqueceu, que ele se tornou poderoso. Ou seja, Isaac, ele conseguiu discernir o tempo, a mente dele estava transicionada. Diante de toda aquela nação intimamente transicionada. Que eu e você sejamos esses que têm a mente transicionada para estar atentos às oportunidades dos céus. Que eu e você sejamos esses, em nome de Jesus. Amém? E não é pecado, irmãos, desejar isso. Não é pecado isso. Amém? Fala para quem está do seu lado, transiciona a sua mente. Deus quer te abençoar. Eu já falei para você falar para quem está do seu lado, eu te abençoo em nome de Jesus? Já falei isso? Então faz isso aí, irmão. Fala para ele, olha, eu te abençoo em nome de Jesus. Agora fala para ele, olha, a prosperidade de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Glórias. Porque Ele é bom. Eclesiastes, capítulo de número 8. Às vezes a gente fica esperando, vamos esperar a oportunidade certa para falar alguma coisa, mas eu vou falar agora. Sobre essa questão, irmãos, de semente, sabe, de semear. Deus tem. Eu participei recentemente de um curso, Deus me ensinou algumas chaves. Eu tenho aplicado algumas dessas. Semana passada nós estivemos no Rio de Janeiro, nós fomos ali recebidos numa igreja, mas o pessoal nos serviu muito bem, nos constrangeu em amor, nos constrangeu em servir. E logo no primeiro momento eu entendi, puxa vida, eu preciso ofertar, principalmente uma pessoa que parece que eu entendi que estava responsável por nós. E eu falei, puxa, eu preciso ofertar na vida dessa pessoa. Eu não tinha dinheiro. Gente rica não anda com dinheiro, só com cartão. E aí acabou, né, domingo, nós retornamos mais cedo e eu falei para ela, puxa, eu quero ofertar na sua vida, mas eu não tenho em espécie.
E você me passa o seu contato, o número da sua conta e tal, que depois eu vou transferir. Mas na verdade eu não tinha dinheiro, nem no domingo, que eu cheguei em casa. Falei, puxa, eu preciso transferir uma oferta. E ela, quando eu cheguei em casa, já chegou a mensagem lá, o nome dela e o número da conta. E chegou na segunda também, não tinha. Na terça, na quarta, entrou um valor, assim, eu vou ofertar na vida dela. Hoje é quando? Hoje é quinta. Exatamente, foi ontem. Ofertei na vida dela. E hoje, irmãos, eu não vou contar todo o caos. Mas hoje, eu ganhei aí, eu semei, vou falar aqui o valor, eu semei R$100 na vida dela. E hoje eu colhi 70 vezes mais. 70 vezes mais. Estava com uma prestação do carro atrasada. Ó. Deus faz. Deus faz, irmãos. Mas a gente precisa transicionar nossa mente. Nós precisamos mudar. Tem um princípio de Gênesis 26, irmãos, que quando você entender esse princípio, mas não vai ser agora. Gênesis 26. Gênesis 26. Mas o que eu quero falar é sobre Eclesiastes, capítulo de número 8. Eu quero dar seguimento ao que está sendo tratado aqui, né? A gente tem falado muito sobre essa questão financeira e nós temos falado muito sobre a questão de honra e eu não quero fugir disso. Deus é bom, amém? Deus é bom. Eclesiastes, capítulo de número 8, vai dizer assim: quem é como o sábio? Quem sabe interpretar os acontecimentos? A sabedoria de uma pessoa muda o seu semblante carrancudo, faz sua face brilhar e pode alcançar o favor do rei. Este é o meu conselho: obedeça às ordens do rei, pois fizeste este juramento de lealdade na presença de Deus. Não te apresses em deixar a companhia do rei, nem te coloques em má situação apoiando uma causa errada, considerando que o rei faz o que bem lhe aprouver. Afinal, os desejos e a palavra do rei são soberanos, e ninguém tem o direito de questionar: que estás fazendo, ó rei? Assim, quem sabe obedecer suas ordens não sofrerá punição alguma, porquanto o coração sábio compreenderá o tempo e o modo. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano o faz precipitar-se. Amém? Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença. Te louvamos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, Senhor, em nós, através de nós, apesar de nós, Pai, apesar de nós. Nós te louvamos pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é soberano, o Senhor é inefável, o Senhor é majestoso, Pai. O Senhor, sendo tão grande, o Senhor nos chama para perto, nos chama de filho, nos ama, nos abençoa, nos ensina, nos exorta. Obrigado, Senhor, pela adoração. Obrigado, Senhor, por Senhor nos permitir, ó Deus, ter pessoas habilitadas, pessoas, ó Deus, talentosas, ó Deus, que transmitem, Senhor, que, Senhor, tocam o céu através de canções, através de danças. Obrigado, Senhor, pela palavra, Senhor, de instrução no que tange as finanças. Nos ajuda, Senhor, a aplicar todas as palavras, Senhor, em nossos corações, ó Deus, para que possamos, ó Deus, viver, ó Deus, de forma plena, Senhor. Porque o Senhor nos chamou, Senhor, para que possamos no Senhor, em Jesus, viver de forma plena. Tua palavra vai nos dizer em Efésios, Senhor, que o Senhor já nos abençoou, Pai. E nos ajuda, Senhor, a acessar, ó Deus, esses tesouros eternos, vivendo os Teus princípios, Pai. No nome poderoso de Cristo Jesus, nós nos rendemos, nós nos curvamos ao Teu senhorio. Nós pedimos a Ti, Senhor, que nossa mente, nossos pensamentos possam estar conectados aos céus, para que possamos, ó Deus, não perder aquilo que o Senhor quer alinhar conosco nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a frieza espiritual, toda a incredulidade que, Senhor, se faz tão presente no nosso meio, toda a apostasia, todo roubador de palavra, toda a distração, toda a inquietação, Senhor. Tudo é para o Senhor, Pai, para honra e glória do Teu santo nome. Amém.
Amém, queridos? Nesse versículo de número 1, do capítulo de número 8 de Eclesiastes, na tradução, nova tradução da linguagem de hoje, diz algo muito interessante. Diz assim, eu li na King James, atualizada, mas eu vou ler numa outra versão. Somente os sábios conseguem explicar as coisas. Somente os sábios conseguem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna simpática, mesmo que seja feia. Eu vou ler de novo. Somente, pois você confira, se você tem a tradução da linguagem de hoje, vai estar escrito exatamente isso. Somente os sábios conseguem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna simpática, mesmo que seja feia. Então, um segredo para aqueles que se consideram feios: seja simpático, seja sábio. A sabedoria, olha que diz o texto, a sabedoria torna feio bonito. Agora, quem é feio não tem sabedoria? Pense. Então o texto está dizendo assim, olha que a sabedoria, ela faz brilhar os nossos rostos. Coisa linda, gostosa é você conversar com alguém que é sábio, não sabe ao seu próprio entendimento, mas que tem aquela sabedoria de Deus. Sabedoria, Provérbios vai nos dizer que a sabedoria, ela tipifica a presença de Jesus. Então, coisa sábia é você conversar com alguém que tem essa sabedoria, seu rosto brilha, sabe? Ainda que hoje essa questão da feiura, a pandemia nos ajuda por conta da máscara, mas como é agradável você conversar com alguém que é sábio, alguém que te lança, que te projeta para estar mais perto de Deus, não é? Ainda que seja como uma conversa com o Anderson hoje, ainda que seja uma conversa um pouco ríspida, mas que traz você para perto de Deus, que te conduz para a presença de Deus, que te projeta, que te retesa, que te lança. Então esse texto está dizendo aqui que o sábio, ele consegue explicar. Agora voltando para a tradução da King James atualizada, ele vai dizer assim, o seu semblante carrancudo faz sua face brilhar, a sabedoria, e pode alcançar o favor do rei. Então a sabedoria nos faz alcançar o favor do rei. E esse rei a qual o escritor está se referindo não é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Não é Deus, não é Jesus, é uma autoridade. Por quê? Olha no versículo 2: este é o meu conselho, obedece às ordens do rei, pois fizestes este juramento de lealdade na presença de Deus. Então aqui já separa que não é o rei dos reis, é uma autoridade a qual alguém fez uma aliança na presença de Deus. E Salomão, ele fala assim, olha, este é o meu conselho, esse é o meu conselho, obedece às ordens do rei. Quando nós lemos lá em Romanos capítulo 13, todo mundo acho que a gente até já sabe, já consegue discorrer o que está escrito no primeiro versículo, que todas as autoridades são constituídas, você sabe isso. Mas no versículo 5 de Romanos 13, abra aí, olha no versículo 3, no Romanos capítulo 13, no versículo 5, vai dizer assim, portanto é necessário, portanto é imprescindível, portanto é importante que sejamos submissos às autoridades. Portanto, é imprescindível que sejamos submissos às autoridades, não apenas devido à possibilidade de uma punição, mas também por causa da consciência.
ele vai dizer aqui, olha o que o Paulo vai dizer, olha, portanto, é necessário, é imprescindível, é importante que sejamos submissos. É importante que nós nos colocamos debaixo dessa mesma missão, da autoridade que Deus constituiu. É importante que nós estejamos debaixo dessa mesma missão. Fala assim, a mesma missão. Então isso é nos submeter à autoridade, é estar debaixo dessa mesma missão da autoridade. É estar dentro daquilo que é o propósito dessa autoridade, seja governamental, seja educacional, seja política, seja social, seja acadêmica, seja jurídica, seja profissional. Porque quando você trabalha numa empresa, você precisa se submeter aos princípios dessa empresa, amém? Sim ou não? Vou colocar, por exemplo, Marcos trabalha numa empresa, então ele chega nessa empresa, ele precisa se submeter aos princípios, a missão, visão e valores daquela empresa. Amém, Johnny? Ou o Marcos pode chegar lá, eu não sei que horas que o Marcos entra, que horas vocês entram, príncipe? 6h50, aí ele fala assim, quer saber? Hoje vai chegar às 8. Que hora que você sai? Hoje estou cansado, vou sair às 3. Eu que estabeleço, eu que tenho um governo, e não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E às vezes nós assimilamos isso de forma muito clara, profissionalmente, juridicamente. Às vezes nós assimilamos isso de uma maneira muito clara, não tem dúvida. Mas quando nós entramos num contexto espiritual, em um contexto político, nós achamos que o padrão e o procedimento tem que ser diferente. Esses dias eu assisti um vídeo de uma escola que eu não sei onde era, eu nem gosto de assistir esse vídeo, eu comecei a assistir, até já parei, onde a sala de aula inteira estava literalmente infernizando a professora, e jogava cadeira, e chutava mesa. Eu falei assim, mas será que isso é na pandemia ou não? Mas as pessoas estavam de máscara, então eu entendi que era, né, nesse tempo. E começaram a infernizar. Eu falei, meu Deus do céu, onde que nós estamos? E onde nós queremos chegar se nós não conseguimos respeitar as autoridades? Então nós precisamos, lembra que eu falei que nós precisamos transicionar a mente para alcançar algumas coisas? Então, pelo fato de nós não transicionarmos a mente, nós não alcançamos algumas coisas, porque nós não respeitamos, porque nós não conseguimos nos submeter ao conselho de Deus. E o conselho de Deus é: obedece às autoridades. Querido, eu não sei qual é a forma que você escolhe trabalhar, mas eu vou te falar uma verdade. A maneira que Deus escolheu trabalhar é através de princípios. Essa foi a forma que Ele escolheu. Essa foi a forma que Ele entendeu que Ele deveria padronizar, e através de princípios. Então eu e você, para nós alcançarmos algumas coisas em Deus, não vai ser da nossa forma. Vai ser de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu. E quando nós fazemos esse paralelo com Romanos 13:5, nós vamos entender que para alcançar aquilo que Deus tem para nós, é necessário que tomemos algumas ações, é necessário que tomemos algumas atitudes, é necessário que nós demos alguns passos de acordo com aquilo que está escrito na palavra de Deus. E que sejamos submissos, que entendamos, que respeitemos. O texto fala assim que a sabedoria de uma pessoa muda o seu rosto. Fala para quem está falando, a sabedoria muda o seu rosto. A sabedoria de uma pessoa muda o seu semblante carrancudo, faz sua face brilhar e pode alcançar o favor do rei. Versículo 2: Este é o meu conselho, obedece às ordens do rei, pois fizestes este juramento de lealdade na presença de Deus. Não te apresses em deixar a companhia do rei, nem te coloque em má situação, apoiando causa errada. Irmãos, se nós começamos a entender esses princípios básicos de governo, de autoridade, e eu não estou falando que não começa aqui, começa lá nas nossas casas,
Começa lá na casa. De repente, o Vitor, você não tirou a carta ainda, né? Ele não tirou a carta e o pastor falou assim: não, Vitor, você vai ter que esperar. Ele: pai, hoje eu vou pegar o carro. Aí o pai fala assim: não vai fazer isso. Ele vai e faz. Vai desrespeitando. Os filhos vão desrespeitando. Se o filho não, irmão, se o filho não respeita o pai, ele não vai respeitar o professor. Não vai ter honra ao seu esposo ou à sua esposa. Não vai respeitá-los no trabalho. Não vai respeitar a autoridade. E quem disse que ele vai conseguir entender o princípio de autoridade aqui na igreja? Começa em casa. Tudo começa em casa. É sempre dito que o nosso culto começa em casa. Tudo começa em casa. Então, se nós temos aí dificuldades de entender princípios naturais, nós jamais vamos entender os segredos espirituais. Porque o próprio Jesus usou essa metodologia, usou esse método. Ele pegava as coisas naturais para poder trazer uma associação com coisas espirituais. Então nós não podemos desprezar os exemplos naturais para fazer essas conexões. Mas o texto está falando assim, olha, Salomão estava assim: olha, este é o meu conselho, esta é a forma de tratar. Aí quando nós olhamos, acho que eu já até falei sobre isso, ainda não ministrei ainda isso, que eu falei em algumas igrejas, se achando itinerante, que eu falei em 2 igrejas. Ainda não falei isso aqui, mas na sua plenitude, mas acho que eu falei alguns textos. Abra em Êxodo capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele. Quem se revelou a ele? Quem se revelou a ele? Numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumido pelas chamas. Então pensou Moisés, ele não disse, ele pensou: que impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha? Então o Senhor viu. Quem viu? Então o Senhor viu que ele fala para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente. Quem que chamou Moisés no meio da sarça ardente, irmãos? Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. E quantas vezes nós falamos: eis-me aqui? Tem canções que falam eis-me aqui? Será? Mas deve ter, se procurar acha. Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais, olha versículo 6, disse mais. Quem diz? Deus. Olha que ele se apresenta: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele se apresentou e falou assim: olha Moisés, eu sou o Deus de teus pais, eu sou esse Deus geracional, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto por quando temia olhar para Deus. Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo desci a fim de livrá-los das mãos do Egito e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão que os egípcios estão submetendo e fazendo sofrer. Versículo 10, lê comigo o versículo 10. Vai pois, que diz? Vai pois o quê? Ele está enviando para quem? Eu o envio para tirar do Egito meu povo, aos filhos de Israel. Deus comissiona Moisés para um ministério. Deus fala para ele assim: olha, Deus se apresenta para ele, irmãos. Deus se apresenta para ele, Gabi: olha, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó.
eu desci, porque há um clamor no meu povo, Moisés, então eu desci, então eu quero te enviar, eu quero te comissionar, eu quero te ordenar, você vai agora, imediatamente, e vai lá cumprir essa missão, vai lá cumprir esse propósito. Moisés foi ungido, escolhido, eleito pelo próprio Deus, amém? Sim ou não? E todos nós somos eleitos, predestinados, escolhidos pelo próprio Deus, amém? Porque eu quero acreditar que ninguém está aqui que foi escolhido pelo diabo, ou tem? Vamos expulsar agora. Tem? Não. Então todos que estamos aqui fomos eleitos, escolhidos pelo próprio Deus. Deus nos escolheu. Deus se apresentou a nós. O Deus Filho Jesus, o Cristo, se apresentou a nós, nos escolheu, tem nos capacitado alguns, tem nos comissionado e tem nos enviado, amém? Amém, irmãos? Deus te escolheu? Jesus te escolheu? Sim ou não? E essa missão que Deus estabeleceu para Moisés era algo urgente, era algo que era para ontem. E depois, quando a gente vai discorrendo tudo, Moisés começa a colocar um monte de desculpa, mas quando Moisés sai daquele lugar, quando Moisés sai dessa experiência do sobrenatural, dessa experiência daquilo que a teologia chama de teofania, dessa experiência com Deus, versículo 18, do capítulo 4, olha o que diz: assim que deixou o lugar sagrado, voltou Moisés para Jetro, seu sogro, e lhe rogou. Ele voltou para onde ele estava estabelecido, para quem era a autoridade sobre a vida dele, e lhe rogou, e lhe pediu: deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, a fim de ver se ainda vivem. Você consegue entender isso, irmãos? Deus escolheu, Deus falou assim: olha, Alex, vai agora, imediatamente, vai para a Índia, vai para Espanha, vai para a China, vai fazer, mas é agora, Moisés, Alex, imediatamente. Moisés, ele entendia o princípio, e ele entendia que Deus, ele não negocia os princípios. Então Moisés entendeu: peraí, eu preciso rogar, irmãos. Ele, olha, presta atenção, Deus ordenou, mas ele foi lá pedir a bênção, ele foi lá pedir a permissão, ele foi lá pedir a outorgação, ele foi lá pedir o envio daquele que era a sua autoridade. Quantos estão entendendo? Irmãos, sabe de quem nós estamos falando? De Moisés. Ele está falando de qualquer um, não estou falando de Moisés. Quando nós falamos de Moisés, irmão, nós falamos de Pentateuco. Quando nós falamos de Pentateuco, nós estamos falando de judeus. Quando nós falamos de judeus, nós estamos falando de uma nação. Moisés, irmãos, era Moisés, direcionado por Deus, enviado por Deus, mas é outorgado pelo homem a autoridade que estava sobre a vida dele. Irmão, isso nos ensina muita coisa. Isso nos ensina tantas coisas. Pergunta para quem está ao seu lado. Você tem vivido, experimentado só um pouquinho, só um pouquinho daquilo que Moisés viveu? Certamente não, irmãos. Certamente não. Mas agora presta bem atenção, olha aquele ensinamento. Esse cara com toda essa bagagem, com todo esse comissionamento, ele se movia pelos princípios. Ele se movimentava pelos princípios. Abra em Êxodo 18. Vamos ler a partir do versículo 13.
Moisés já direcionando o povo, versículo 13 vai dizer assim: no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar as questões do povo, e as pessoas estavam em pé diante de Moisés, desde a manhã até o entardecer. O sogro de Moisés, observando todo o trabalho dele, para atender todo o povo que o procurava, questionou: o que é isso que fazes com o povo? Por que te assentas sozinhos e todo o povo está de pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Replicou Moisés a seu sogro: é porque o povo vem para mim para consultar a Deus. Quando tem uma questão, vem a mim, julgo entre um e outro, e lhe faço conhecer os mandamentos e as leis de Deus. O sogro de Moisés lhe sugeriu: não é bom isso que fazes. Certamente em breve ficarei exausto, tu e o teu povo, porquanto essa tarefa é sobremodo pesada para ti, não será possível realizá-la sozinho. Agora, pois, escuta o conselho que te darei. Olha só o que diz o versículo 19. Agora, pois, escuta o conselho que te darei, para que Deus esteja contigo. E quem enviou foi Deus. Representa o povo diante de Deus e introduz as suas causas junto a Deus. Vamos lá. Ensina os estatutos, as leis. Vamos lá pular para o versículo 23. Se assim fizeres, e se dessa maneira Deus te instruir, poderás então suportar dificuldades e todo esse povo voltará para suas habitações satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro, fez tudo como ele havia sugerido. Veja bem, Moisés, como eu falei, é alguém que tinha um ministério poderoso. Na antiga aliança, alguém poderoso. Tem que ficar aqui em cima. Moisés tinha um ministério assim, poderoso, escolhido por Deus. E Moisés está ali executando o seu chamamento. Moisés está ali fazendo cumprir aquilo que Deus colocou sob a sua responsabilidade. Aí chega o sogro dele, e a primeira coisa que o sogro dele chega é o quê? O que ele faz? Ele observa. O Jetro, ou Reuel, ele só fica observando. Ele observa. Aí, após essa primeira análise, esse primeiro mapeamento chamado observação, ele chega para Moisés e fala assim: olha, Moisés, o que é isso que você está fazendo com o povo? Irmãos, nós precisamos entrar na história. Precisamos, sabe, Lídia, entrar. Então, já chega e diz: ô Moisés, o que é isso que você está fazendo com o povo? Ele fala assim: olha, Moisés. Aí Moisés fala assim: cara, tá certo não, não é assim que eu quero não. Não é bom o que você está fazendo não. Irmão, se fosse eu e você está ali fazendo, amém? Você está executando uma grande tarefa, diga grande tarefa. Nossa, estou fazendo aqui o que foi. Aí chega alguém, professor, fala de mim, né? O pastor chega, fica só observando. Aí ele fala assim, com toda a humildade e calma que Deus deu para ele: aí, mulher, tá certo isso aí? Acho que você não tá certo, não. Esse jeito aí não tá. Eu tive uma experiência hoje, Jesus. Tá certo isso aí? Não tá certo. Não é desse jeito que tem que ser feito. Irmãos, Moisés, então, eu estou fazendo do jeito que eu acho que tem que ser feito. Está dando certo. Você chegou. Não, Moisés, olha o que diz. A Bíblia fala: Moisés acatou o conselho do seu sogro. Põe o versículo 24 aí. Jeff. Consegue pôr 24? Moisés acatou o conselho do seu sogro, fez. Não, lê comigo, para a gente entender. O que diz aí? Fez tudo como? Como é que está escrito? Fez tudo como? O sogro havia sugerido, a autoridade havia sugerido, o sacerdote de Midian havia sugerido. Ele fez tudo. Se desse errado, irmãos, se desse errado, ele estava debaixo de uma direção, ele estava debaixo de uma palavra. Mas é muito difícil você estar alinhado com Deus e você
estar debaixo de uma palavra e dar errado. A questão é se arriscar a se submeter e acatar. Fala para quem está do seu lado, vamos dar umas cutucadas. Fala para quem está do seu lado aí. Você precisa acatar mais. Então, queridos, Moisés, ele entendia esse princípio. Vamos em outro texto. Esse texto é um texto, Números 10. É um texto quanto polêmico no que tange a teologia, né? Porque aqui dá um versículo 29, dá uma margem para algumas discussões, mas eu vou ficar com o que está escrito. Diz assim, versículo 29: Então Moisés disse a Obabe, filho do medianita Reuel, sogro de Moisés. Por que eu falo que esse texto dá uma polêmica? Porque aqui, vou ler de novo. Então disse a Obabe, filho do medianita Reuel, sogro de Moisés. Então está falando que Obabe era filho de Reuel, ou seja, cunhado de Moisés. Mas se você for ler lá em Juízes capítulo 4, versículo 11, vai falar que Obabe era sogro de Moisés. Aí tem uma questão de palavras hebraicas, então tem algumas interpretações. Vamos lá, o foco é: eis que estamos de partida para o lugar a respeito do qual disse o Senhor: eu vou-lo darei, vem portanto conosco, também repartiremos contigo tudo de bom que conquistarmos, pois o Senhor prometeu boas dádivas a Israel. Mas Obabe respondeu: não irei convosco, porque a minha terra, voltarei para a minha terra e para o meu povo. Contudo Moisés insistiu: por favor, não nos abandone. Tu conheces bem o lugar onde nós devemos acampar no deserto, e tu poderás ser os nossos olhos. Se vieres conosco, faremos a ti o mesmo bem que o Senhor nos fizer. Irmãos, não importa se Obabe aqui, que eu penso que é cunhado de Moisés, ou se Obabe é o mesmo que é Jetro, que é o mesmo que é Reuel, que aqui esse texto não está claro que não é, mas enfim, não importa quem seja, o importa é que Moisés, ele entendeu, irmãos, a necessidade de caminhar sob uma missão, sobre alguém que tinha um direcionamento. Ele fez questão, irmãos, desse Obabe estar com ele, ainda que direcionado por Deus. Isso que a gente precisa entender: ainda que direcionado por Deus, ainda que comissionado por Deus, ainda que elegido por Deus, ainda que ministerialmente, ainda com o ministério formado, ainda que ele fosse um pastor, ainda que ele fosse um levita, ainda que ele fosse um ministro itinerante, ele entendeu: peraí, eu não posso caminhar longe de uma submissão. Não importa onde Deus vai me levar, é o próprio Deus que me escolheu. De repente Deus me escolhe para me tocar aí nas Américas, aí eu vou, mas eu não sou independente, eu preciso caminhar debaixo de uma submissão. É o que o texto nos diz, é o que o texto nos ensina. Mas vejamos a nossa dificuldade, porque sem ainda termos essa habilitação de irmos para as Américas, irmos para os continentes, se antes de nós vivermos as grandes coisas, nós já não conseguimos nos submeter nas pequenas, você pensa que Deus vai te colocar nas grandes, irmãos? Quando nós olhamos para esses grandes ministros, esses grandes ministérios, esses ministros itinerantes, a primeira coisa que esses ministros fazem, a grande maioria, é romper com aquele a qual ele estava debaixo da mesma missão. Agora eu tenho minha carreira solo, agora é Lídia Labareda. Só exemplo. É uma Lídia Labareda, é interministerial. Eu não estou mais debaixo de uma missão. Então, irmãos, Deus não fere princípios. Fala para quem está falando: Deus não fere princípios. Deus não fere princípios. Então, quando nós começarmos, irmãos, entender e caminharmos em honra, as coisas vão começar, sabe? Olha, e quando eu falo em honra, irmãos, a questão da honra é muito grande, nós falarmos sobre isso. Então, eu estou falando de coisas básicas. Peraí, eu vou honrar aquilo que o pastor está falando aqui. Peraí,
ele está falando isso, está falando sobre finanças, está falando isso, e está falando isso, peraí, ele é uma autoridade, ele é uma autoridade da casa, então eu vou me colocar vou me submeter àquilo que ele está falando, como eu disse, eu vou me arriscar, eu vou acreditar. Eu vou acreditar, irmão, por quê? Porque acima de todas as coisas, Deus não fere o princípio, irmãos. Davi era perseguido por Saul. Saul não foi um bom governante, mas não está ligado, irmão, se o cara é bom, se o cara é ruim, está ligado a princípio. É princípio. E Davi, irmãos, eu já disse aqui, eu já falei aqui sobre isso? Não, acho que eu não falei sobre isso. Davi, ele se submeteu. Enquanto Davi se submeteu, irmãos, enquanto Davi respeitou Saul, ainda que Saul perseguisse, ainda que Saul, por pelo menos 2 vezes, lançou a lança que ia matar Davi, ainda que ia atrás, ainda que desejava, que respirava a morte de Davi, Davi honrava ele. Quando Davi cortou um pedaço do manto de Saul, Davi se arrependeu. Quando Davi pegou depois a lança, Davi não queria, tinha oportunidade, mas ele entendia o princípio. Mas depois, lá na frente, 1 Samuel 30, quando Davi, ali ele se junta com o exército dos filisteus e deseja combater contra Israel, a qual o rei era Saul. Quando ele sai de um lugar de submissão, quando ele sai de um lugar de honra, ele perde família, ele perde riqueza, ele perde bens, ele perde prestígio, ele perde até a lealdade daquele exército poderoso que ele formou. Mas mais para frente nós vamos falar sobre isso. Não hoje. Honra é um princípio estabelecido por Deus, irmãos. E honra não é bajulação. Bajulação eu faço para querer receber algo em troca. Honra, irmãos, não requer nada em troca. Quando nós fomos lá para o Rio de Janeiro, aquela equipe nos tratou com honra, nos tratou sem nos conhecer, não esperava nada em troca. Ela não houve bajulação para que depois nós pudéssemos ofertar, mas a honra gera resposta do céu sobre nós, irmãos. E a bajulação, ela gera resposta de homens. Então aquela mulher, ela acabou sendo honrada não apenas por mim, mas por tantos outros que estavam lá. Por quê? Porque ela entendia o princípio de honra. E às vezes você está capengando, irmão, você está morrendo espiritualmente. Por quê? Porque você não entende o princípio de honra. Voltando para Eclesiastes, para nós finalizarmos. Versículo 5: assim quem sabe obedecer suas ordens, não sofrerá punição alguma, porquanto o coração sábio compreenderá a melhor hora e a maneira certa de agir. Existe um tempo e existe um modo de nos portarmos de acordo com aquilo que a honra estabelece. Existe um tempo e existe um modo de nós nos portarmos. Se nós vivêssemos numa, como é que chama? Monarquia, né? Que o rei é monarquia. Se nós vivêssemos numa monarquia, eu vou colocar a Inglaterra, que é uma monarquia subjetiva. Ainda assim, alguém chega lá diante da rainha de qualquer jeito? Alguém chega lá de qualquer jeito diante da rainha? Não, porque existe um tempo e um modo. Não estou falando que a autoridade está acima aqui. Para vocês chegar aqui, eu como o rei Assuero precisa levantar o cetro. Não é isso. Mas existe um tempo e um modo de nós nos portarmos. Por nós não entendermos o tempo e o modo, nós acabamos caindo no pecado de desonra, que é, nas entrelinhas, um dos pecados de Lúcifer, de Satanás. Ele desonrou Deus, quis ser Deus, desobedeceu. A desobediência está ligada à desonra. Então às vezes, querido, nós sofremos algumas coisas nas nossas vidas, e assim, puxa, mas eu estou fazendo isso, mas estou fazendo aquilo, mas você de repente está acometido de um mal chamado desonra.
desonra aos pais, desonra aos professores, desonra aos políticos. Irmãos, porque não importa se você é partidário A ou B, se você é azul, se você é vermelho, se você é verde, não importa, irmãos. Importa o seguinte, o que vale é o seguinte: até a eleição, nós temos direito de escolha, amém? A partir do momento que aquela pessoa foi outorgada, ele acabou, irmão. Sabe o que nos resta? Orar por todas as autoridades. 1 Timóteo capítulo 2. Nos cabe orar pelas autoridades, nós precisamos orar. Então, às vezes a gente questiona algumas coisas, mas por que o Brasil é desse jeito? Irmãos, porque o Brasil é um país que vive em desonra. Pensa num país, infelizmente, que vive em desonra. Então nós precisamos buscar isso. E quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, o primeiro lugar que Deus começa a colocar a mão, irmãos, não é lá no político, não é fora, é dentro, é na igreja. Deus começa a pesar a mão na igreja, irmãos, porque eu penso, digo eu, que nós, os filhos de Deus, que temos essa prerrogativa de transformar tudo, nós somos filhos de Deus, posicionados, alcançando as 7 montanhas. É os filhos de Deus, irmãos, mas em honra. Mas se nós saímos falando, irmãos, e nós estamos vivendo uma bagunça no meio dos filhos de Deus, onde as postagens dos filhos de Deus é falando mal de pastor, é falando mal, sabe, e nós queremos ser respeitados, irmãos. Aí vai ter um texto lá de Romanos que vai falar que a terra geme pela manifestação dos filhos de Deus, mas os filhos de Deus, irmãos, agem como meninos, crianças, birrentas, com discussão em redes sociais. Irmãos, e também sobre esse texto, né, Deus também me deu uma palavra, eu quero falar uma vez sobre isso. Essa questão de a natureza, ela geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Irmãos, isso é muito forte. Irmãos, tem umas verdades espirituais tão grandes, que quando eu falar sobre isso, se você for tocado pelo Espírito Santo, irmãos, você vai ter que abrir mão de algumas coisas que você tem muita estima. Vai ter que abrir mão de algumas coisas, porque a palavra de Deus, irmãos, Deus, Ele não fere princípios. Fica de pé. Sim, mas pode ficar tranquilo. Geralmente parece duas coisas. Deus já fala para mim qual é a canção, Deus não me fala nada, ou de repente estou falando aqui, você está tocando uma coisa e fala, não é, essa é outra. Então a gente está... Quantos entenderam? Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar com entendimento, irmãos. Orar entendendo aquilo que nós recebemos, aquilo que nós ouvimos. Que você possa ir mastigar as informações que não é porque eu estou falando, mas tudo aquilo que é ministrado aqui nessa plataforma. Honra quem está lá em cima. Já tem, agora que tem tanto assunto, agora que me veio algumas coisas. Honra quem está aqui em cima. O culto começou, irmão. Se você estiver batendo papo, você está desonrando quem está aqui ministrando. Enquanto a pessoa está aqui orando e você está batendo papo, você está desonrando. Irmãos, são tantas coisas que a gente acaba incorrendo em desonra que a gente precisa corrigir. Porque não adianta fugir, todos nós gostamos de ser honrados. Todos nós gostamos de ser honrados. Mas nós desonramos muito fácil. Então não despreze quem está aqui em cima, não desonre quem está aqui em cima. Se a pessoa está aqui em cima, é porque ela tem algo para transmitir para nós. A não ser que você chegou a um nível de sapiência tão grande que você não tem mais nada para preencher. Mas como
nós não alcançamos esse nível. Todos nós estamos aqui, irmãos, para aprender, para partilhar o saber de Deus, a sabedoria de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai. Nós te louvamos, porque o Senhor é bom. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, as pessoas que nos assistiram, que as pessoas possam caminhar em fidelidade, em lealdade, em honra aos pais, honra às autoridades, honra, Senhor, em nome de Jesus, no trabalho, que possa, Senhor, prestar a Deus o devido reconhecimento, a quem honra, em nome de Jesus, e que possa